Fala pessoal, vamos dar sequência ao nosso curso aí. Nesse laboratório a gente vai estar falando sobre a classe Object. Vamos criar aqui um pacote novo, br.com.det codelab 7.introdução, introdução Object, beleza? Agora a gente vai criar uma classe nova aqui, chamada pessoa. Ótimo. Todas as vezes que a gente cria uma classe em Java, por default essa classe ela estende de Object, ela herda de Object. Aqui no código ó, não está explícito isso, a gente não bate o olho ali e vê o extend object. Mas por baixo dos panos a gente tem isso aqui, ó, extend object. Ou seja, ela herda de object, ela faz a herança de object, né? A gente ainda vai estudar sobre herança, mas para a gente entender aqui um pouco mais sobre object, a gente precisa entender que todas as classes estendem de object, herda de object. E quando a gente faz herança de alguma outra classe, a gente recebe os métodos que estão lá naquela classe, por exemplo, os métodos públicos, os métodos protect. A gente pode utilizar aqui na classe filha nossa, métodos que estão na classe pai. Né? Então aqui no caso a pessoa é a classe filha e o object é a classe pai. Então o object é a classe pai de todas as classes que a gente cria. Né? Então a gente herda de object métodos, atributos que estão lá acessíveis para a gente. Então, quando eu crio uma classe, eu já recebo alguns métodos aí já de bônus, né? Como, por exemplo, o toString, ou, por exemplo, o equals, ou, por exemplo, o hashcode, né? E assim por diante, tá? Então, eu já recebo esses métodos aqui como bônus, né? Um brinde que eu tenho aí por fazer herança de object. Observe que todos os métodos aqui, ó, eu estou sobrescrevendo aqui, tem uma notação chamada override. Esse override aqui é a sobrescrita do método na classe que eu estou criando. Por quê? Esse método toString, método equals e método hashcode, ele tem um código original na classe Py. Por exemplo, se eu vim aqui no toString, ó, você vai ver aqui que eu estou na classe Object, e aqui no toString, a implementação do método original tem o nome da classe, com arroba, e aqui a gente tem um código hexadecimal. E aí fala que esse método retorna uma string, né? A gente ainda não viu o tipo de retorno, não viu o método, nada disso, mas é basicamente isso que esse método faz. A gente ainda vai estudar isso a fundo. Então esse método aqui, ele retorna uma string, só que essa string não é uma string que nós humanos, né, batemos o olho e conseguimos entender. Então a gente tem a possibilidade de sobrescrever o método de forma que nós humanos conseguimos entender, beleza? Então uma suposição. Olha só, suponhamos que eu tenha um atributo aqui, nome, né? E aí o que, que eu quero fazer? Eu quero sobrescrever o método toString para ele imprimir para mim o nome. Se eu não fizer essa sobrescrita, ele vai executar esse toString aí, na hora que eu chamar o método toString, e vai dar aquela representação que eu não entendo nada. Mas eu posso vir aqui e falar que eu quero que ele imprima um nome. Né? Então, por exemplo, onde eu vou utilizar isso? Uma suposição. Suposição que você esteja criando lá um objeto lá de produto e você quer ver os dados do produto antes de salvar no banco. Você pode sobrescrever o toString e na hora que você for chamar o método salvar, você manda printar, manda exibir os dados que tem naquele objeto seu. E os atributos aqui vai estar todos preenchidos, né? E aí você consegue ver o que, que tem lá, tá? Nos exercícios vai ficar mais claro isso daí. Então esse método aqui, a gente sobrescreve ele para ter uma representação em forma de string de algo que nós conseguimos entender, né? Nós pobres mortais. E aqui a gente também tem o método equals. A gente utiliza equals para fazer comparações, né? Para fazer comparações ali de igualdade, né? E eu posso fazer dentro aqui desse método a implementação minha para definir se um objeto é igual a outro baseado nos seus atributos. Se a gente vir aqui no equals, ó, no original, ele faz uma comparação de um objeto com outro objeto para ver se as referências são iguais, né? Só que a gente precisa, né, em determinada circunstância lá do nosso código, definir se um objeto é igual ao outro, baseado nos seus atributos. Ah, esse objeto é igual a esse se o CPF for igual. Então a gente pode fazer essa implementação aqui, né? E o hashcode a gente vai utilizar ele quando a gente for estudar collections lá, né? A gente vai ver que a gente pode implementar um código hash mais otimizado e ter um resultado ali
bem mais eficiente quando a gente estiver trabalhando ali, por exemplo, com conjuntos, né? Então esses aí são os 3 métodos aí, talvez os principais da classe Object. Tem outros, né, que a gente vai estar trabalhando aí no decorrer do nosso curso. Eu não vou fazer classes de exemplo aqui agora, porque a gente ainda não estudou a criação de objetos, né? Então, quando a gente vê lá os objetos, fazer laboratório de objetos, é bem provável que a gente vai ver esses métodos aí sendo sobrescritos. O que eu preciso que você entenda nessa aula, que você grave isso, é que toda classe em Java, ela estende de Object. E quando ela estende de Object, ela já recebe como bônus aqui, como brinde, alguns métodos que podem ser sobrescritos aí no nosso dia a dia aí, que vai ser muito utilizado isso, e eu preciso que você entenda isso daí, beleza? Então é isso daí, pessoal. Valeu, obrigado. Qualquer dúvida, estamos à disposição.